Glória a Deus. Vamos lá, queridos. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Quero ler com vocês esse texto abençoado da palavra de Deus, e no qual nós vamos basear a nossa reflexão nesta manhã. O texto da palavra do Senhor diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Vamos de novo? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Hoje eu quero falar, queridos, sobre as qualidades bíblicas de uma igreja evangelística. Qualidades de uma igreja evangelística. Certa ocasião, um pastor, ele usou a seguinte ilustração para poder diferenciar a diferença entre a igreja evangélica de uma igreja evangelística. A diferença de uma igreja evangélica para uma igreja evangelística. Então ele disse: uma igreja evangélica, ela é semelhante a um grande reservatório de água. A igreja evangélica é parecida com um grande reservatório de água, enquanto a igreja evangelística, ela é parecida com um canal que leva água para quem tem sede. Enquanto que a igreja evangélica é um grande reservatório de água, a igreja evangelística é um canal que leva água para quem tem sede. E eu acredito, queridos, que esta representação aqui, ela denuncia, o comportamento de algumas igrejas evangélicas, que elas estão cheias de Jesus, cheias da palavra, cheias das bênçãos de Deus, cheias de todo cuidado, mas elas não compartilham a água da vida com aqueles que têm sede. Tem muita igreja que é um verdadeiro reservatório, é um poço de bênção. Ali eles têm pastoreio, têm aconselhamento, têm palavra, têm poder, tem louvor, tem comunhão. A igreja, é como se fosse um oásis no deserto, Ali tem tudo, mas não oferece nada para ninguém. Geralmente são comunidades que elas vivem para si mesmas, vivem para dentro, para suas próprias necessidades, para suas próprias programações, mas não cumprem a missão de levar a mensagem do evangelho para os que estão do lado de fora dos muros da igreja. Tem igreja que é assim, ela só vive para ela mesma, Tudo que ela faz é para servir apenas a comunidade, É para servir só os de dentro, é para cuidar só dos de dentro, mas fica aquele grupo de gente gordinho, sadio, fica aquele grupo de gente que tem muito de Deus, tem muito da palavra, mas não tem nada para poder oferecer para os de fora, porque só fica enchendo a barriga, só fica se alimentando, mas não compartilha daquilo que recebe. Nós temos presenciado nesses tempos, queridos, um esfriamento do zelo evangelístico. A igreja, ela tem esquecido da sua missão de evangelizar. A igreja, ela tem feito cultos abençoados, ela tem feito programações abençoadas, mas ela tem esquecido da missão de compartilhar o evangelho. E aqui eu defino zelo evangelístico, queridos, como aquele desejo ardente, alimentado pelo Espírito Santo, de anunciar o evangelho de Jesus aos perdidos. Zelo evangelístico é aquele desejo que todo crente tem que ter no coração, de compartilhar o evangelho de Jesus aos perdidos. Este zelo é movido por amor a Deus, por compaixão às almas e compromisso à grande comissão que Jesus depositou na vida da igreja. Então, por que nós devemos evangelizar?
Nós devemos evangelizar porque nós amamos a Deus, porque nós temos compaixão pelas almas perdidas que estão indo para o inferno, e sobretudo porque um dia Jesus depositou sobre nós um encargo, uma missão, uma incumbência de pregar o evangelho a toda a criatura. Agora tem uma coisa que acontece, queridos, quando a igreja ela perde o zelo evangelístico. Quando a igreja ela perde o zelo pela evangelização, quando os crentes da igreja são apáticos à necessidade de compartilhar o evangelho, porque quando eu falo zelo evangelístico, a igreja, ela não é evangelística só quando ela marca um evangelismo para poder fazer evangelismo. A identidade, a natureza da igreja é evangelística. Quando eu falo que a igreja tem que ser evangelística, eu digo assim: todo cristão, ele tem que aproveitar oportunidades para testemunhar de Jesus. Não é que a gente precisa o tempo todo fazer, o departamento de missões, vem a irmã Rita aqui e fala, vamos fazer um evangelismo no Farol, vamos fazer um evangelismo nos bairros, vamos fazer um evangelismo nos orfanatos. Isso é um tipo de evangelismo, é um evangelismo como programação. Mas o evangelismo da igreja tem que ser relacional. O evangelismo da igreja tem que ser algo que você faz no trabalho, faz na escola, faz na família, faz na feira, faz trocando ideia com as pessoas. E a igreja, quando ela perde esse zelo, essa paixão ardente do Espírito Santo de comunicar o evangelho às pessoas, isso tem consequência. Quando a igreja perde o zelo evangelístico, ela passa a colher consequências indesejáveis da sua ação, tais como a perda da vitalidade espiritual. É a primeira coisa que uma igreja que não é evangelística, ela perde poder, ela perde a vida de Deus nela, ela perde a vitalidade espiritual, porque uma igreja sem missão, ela perde a razão de existir. Por que existe igreja na terra? A igreja é uma agência missionária de Deus na terra. A igreja existe para proclamar, para anunciar, para manifestar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja sem missão, ela perde a sua razão de existir, e logo logo ela esfria e ela morre. Você pode ver, toda igreja que esfria, toda igreja que morre, toda igreja que fica aquele pinguim de gente, é a igreja que só está vivendo para ela mesma. Daqui a pouco é fofoca, daqui a pouco é divisão, daqui a pouco é um cuidando da vida do outro, daqui a pouco é briga, porque a igreja ela morre. Porque o que leva a igreja a ter poder, a ter vida, é a missão. E a missão leva a igreja a expandir, leva a igreja a alcançar outras pessoas. Então a igreja que perde o zelo espiritual, ela perde a sua vitalidade espiritual. Uma igreja que perde o seu zelo espiritual, ela entra em desobediência à grande comissão. Porque ignorar o evangelismo é negligenciar um mandamento direto de Jesus. A igreja que não evangeliza, ela está na contramão da vontade de Deus. Porque Deus quer que todo crente evangelize, todo crente possa compartilhar o seu testemunho, passar adiante a mensagem do evangelho. Uma igreja que perde o zelo do evangelismo, ela tem falta de crescimento saudável. Porque uma igreja, ela até pode crescer gerando seguidores por meio de eventos, Faz uma cruzada, faz uma campanha, faz uma conferência, faz isso, faz aquilo, atrai multidões, traz um cantor, traz um pregador famoso. Você pode até gerar seguidores, mas deixará de formar novos discípulos. Porque a única estratégia que forma discípulos é o evangelismo. O evangelismo é o meio legítimo de formar novos discípulos.
É quando você evangeliza, é quando você fala do amor de Deus, é quando você fala da cruz de Cristo, é quando você fala do poder transformador de Jesus, né? Do poder da morte e da ressurreição de Jesus, do perdão de pecados, né? Da necessidade de arrependimento, né? Da necessidade de se converter a Deus. É quando você faz isso, é que você tira uma pessoa do império das trevas e transfere ela para o reino de Jesus. O evangelismo é o meio legítimo de nós fazermos novos discípulos. E quando a igreja não faz novos discípulos, ela deixa de crescer da maneira saudável. Porque as pessoas se juntam à igreja, elas começam a frequentar a igreja, talvez por aquilo que a igreja possa oferecer para elas, né? Uma cura divina, uma bênção de prosperidade. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja tem uma oração forte, vai mandar todas as urubacas embora. Então você começa, as pessoas se aproximam da igreja por aquilo que a igreja pode oferecer. Mas as pessoas não têm que vir à igreja pelo que a igreja pode oferecer. As pessoas têm que vir à igreja por aquilo que Jesus tem para elas. Elas têm que vir à igreja por causa de um relacionamento com Jesus. Amém? Então, quando a igreja deixa de evangelizar, ela atrai as pessoas pelo motivo errado, mas ela não faz novos seguidores que sejam discípulos de Jesus. A igreja que perde o seu zelo evangelístico, ela se distancia do coração de Deus, porque Deus ama os perdidos. Sim ou não? Alguém tem dúvida disso? Deus ama os perdidos. E a igreja que não evangeliza, ela se distancia do propósito do coração de Deus. Porque o propósito do coração de Deus é alcançar os perdidos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a igreja que não evangeliza, ela perde o zelo evangelístico, ela vai se distanciando do coração de Deus, porque o pastor Bergamin dizia assim, que no coração de Deus tem um som, e o coração de Deus bate dizendo assim, almas, 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 almas. É o que move o coração de Deus, as almas. Amém? Deus salva as almas para que a sua glória de Deus Salvador possa encher toda a terra. Então o coração de Deus se move por causa das almas, a ponto de enviar o seu Filho. Quando a igreja ela é apática ao evangelismo, quando os crentes vêm à igreja, participam do culto, mas na sua semana não se preocupam de falar de Jesus com aqueles que estão nas drogas, com aqueles que estão morrendo, e você sabe que ainda não tem a fé. Eu gosto muito quando as pessoas vão pedir oração. Às vezes todo mundo quando vai pedir oração, pede oração porque fulano de tal tem câncer, porque fulano de tal está na última hora, porque fulano de tal está assim, assim. Aí eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto assim, é salvo? Porque a gente deveria estar orando em primeiro lugar pela salvação da alma desta pessoa, amém? Porque o que importa, né, não é só a vida, mas aquilo que é a verdadeira vida, que é Jesus. E muitas das vezes a gente está preocupado em resolver os problemas temporais das pessoas, mas não está preocupado com o destino eterno. Às vezes a gente tem um parente, a gente tem um filho, a gente tem um pai, a gente tem alguém que é da família assim, que a gente convive tanto. E a gente pensa, irmãos, a gente olha para aquelas pessoas, a gente acostuma com eles, mas eles não, muitas das vezes não são crentes. Você esquece que a sua fé de cristão, essa que você professa, diz, se a pessoa partir deste mundo sem Jesus, ela vai para o inferno. Às vezes a gente está preocupado com a doença da pessoa, a gente está preocupado com a pessoa que está na cadeia, a gente está preocupado com a pessoa que sofre, mas a gente não se preocupa com a pessoa que vai para um lugar que ela vai estar totalmente separada de Deus, onde a Bíblia diz, né, que há choro e ranger de dente. Como eu posso olhar para o meu pai, eu posso olhar para a minha mãe, eu posso olhar para alguém da minha família, que eu digo que eu amo, e eu não pensar no destino eterno da vida desta pessoa, que ela vai morrer, que ela vai partir sem Jesus?
Isso não tem nada a ver com o amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus nos constrange a falar de Jesus para as pessoas. E dada a importância, queridos irmãos, de nós aquecermos o zelo evangelístico, eu quero falar então aqui das qualidades bíblicas de uma igreja evangelística. Porque no texto bíblico nós aprendemos que o perfume de Cristo é um símbolo que descreve o impacto, que descreve a influência positiva, do caráter de um cristão que vive em comunhão com Jesus, exalando amor, compaixão e as virtudes do Espírito Santo. O cristão é alguém, queridos irmãos, que impacta, que influencia, que transfere alguma coisa para esse mundo, Então, o cristão cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele exala amor, ele exala compaixão, ele exala o poder do Espírito, e a manifestação desse perfume é fundamental para poder atrair outras pessoas para Deus. Nós não atraímos as pessoas com as nossas qualidades pessoais, nós atraímos as pessoas até a cruz de Cristo, porque em nós existe algo de Deus, existe o poder do Espírito sobre nós, existe uma virtude sobre nós que Deus usa para poder conectar pessoas a Ele. Então, queridos, a manifestação desse perfume é fundamental para a gente atrair outras pessoas a Deus e para nós testemunharmos da nova vida em Cristo. O crente não pode perder o perfume. Diga para a pessoa aí perto de você assim, você não pode perder o perfume de Cristo. Nós não podemos perder o perfume de Cristo. É o perfume de Cristo, queridos irmãos, que impacta. É o perfume de Cristo que influencia. É o Espírito, é o perfume de Cristo que leva-nos, queridos, a atrair pessoas a Deus, a testemunharmos da nova vida em Jesus. E por isso tudo eu quero falar então das qualidades bíblicas de uma igreja evangelística. Primeiramente, ela é uma igreja apaixonada. Diga apaixonada. Uma igreja evangelística é uma igreja apaixonada. Nós podemos afirmar, queridos, que uma igreja apaixonada é uma igreja constrangida, é uma igreja dominada pelo amor de Deus, é uma igreja cheia do amor de Deus, é uma igreja movida pelo amor de Deus. Falando à igreja de Corinto, Paulo explica esse tipo de amor. Ele diz assim, 2 Coríntios 5, 13 ao 15: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, ou nos constrange, dependendo da versão, porque reconhecemos isto, que um morreu por todos, e logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. A igreja é assim, ela tem que ser movida por esse amor quebrantado, esse amor que nos constrange, essa paixão que domina os nossos corações. Cristo morreu por nós, e nós agora vivemos para Ele, e para a sua missão. E quando nós olhamos, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que os homens dos tempos bíblicos eram pessoas que pregavam e oravam com corações cheios de compaixão pelos perdidos. Moisés, por exemplo, foi um homem apaixonado. Ele orou pelos pecadores do seu tempo, pelos pecadores do meio do seu povo, porque ele era um homem apaixonado. Ele era um homem tão apaixonado por Deus e apaixonado por aquilo que estava no coração de Deus, que um dia ele orou: ah, Senhor, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou senão eu peço que risques do livro, o meu nome, do livro que escreveste.
De tal maneira que Moisés, ele estava apaixonado, dominado pelo amor de Deus, a ponto dele se colocar, dele interceder pelos pecadores. A paixão tem que existir no coração da igreja. Se nós não tivermos paixão, se nós não formos dominados pelo amor de Deus, constrangidos pelo amor de Deus, nós vamos ser uma comunidade indiferente ao sofrimento, à perdição das pessoas. Os nossos amigos estão indo para o inferno, as pessoas estão se destruindo, elas estão acabando com as suas famílias, elas estão partindo, né? Nós vamos a velórios, muitas das vezes em que não há esperança naquele velório, porque a pessoa que morreu ali, ela viveu uma vida como descrente, uma vida longe do Senhor, e a gente está ali naquele velório, com gente que a gente comeu no Natal, com gente que a gente passou ano novo, com gente que a gente comeu churrasco, e aí aquela pessoa está indo para a eternidade, são amigos da gente, e a gente simplesmente é apático, né? A condição das pessoas. Moisés foi um homem apaixonado, que orou pelos pecadores no meio do seu povo. O salmista foi um homem apaixonado. O Salmo 119 e 136 diz assim: os meus olhos vertem rios de lágrima, porque os homens não guardam a tua lei. Os meus olhos choram, eu choro, porque os homens não guardam a tua lei, porque eu estou no meio de uma sociedade perversa, porque eu estou no meio de um povo indiferente, e ao invés dele olhar para esse quadro e dizer, é assim mesmo, né? Cada um tem a sua vida. Não, o salmista, ele diz, eu choro por causa disso, eu choro porque o mundo vai de mal a pior, eu choro porque as pessoas estão se perdendo, eu choro porque as pessoas não guardam a tua palavra, eu choro por causa disso. Nós perdemos, queridos irmãos, nós temos perdido como igreja a capacidade da empatia, nós temos perdido como igreja a capacidade de chorar pelas pessoas, e por isso a gente às vezes tranca a nossa boca, a gente tranca o nosso testemunho, a gente deixa de falar de Jesus para as pessoas. Estevão foi um homem apaixonado. Enquanto as pessoas o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor, recebe o meu espírito. Então ajoelhando-se, ele gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. Até na hora da morte, o olhar de Estevão, a oração de Estevão foi parecida com a oração de Jesus, né? Não os condene, Senhor, por causa deste pecado. Tenha misericórdia dele, Senhor, porque Estevão era um homem apaixonado pela missão do coração de Deus. As almas importavam para Estevão, a ponto dele não colocar a sua vingança em primeiro lugar, ao ponto dele não colocar a sua justiça em primeiro lugar, mas ele colocar o perdão de Deus, porque ele entendia que aquelas pessoas estavam na ignorância, e apesar das suas ignorâncias, ele pedia, Senhor, perdoe os seus pecados, dê a elas uma chance, né? Toque no coração delas. Nós precisamos ser uma igreja apaixonada. Jeremias foi um homem apaixonado. Jeremias em Lamentações diz assim, dos meus olhos correm rios de lágrima, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Jeremias estava vivendo um momento de destruição, um momento em que a cidade estava destruída, o momento em que tudo estava acabado. Jeremias olhava para o meio do seu povo, a cidade queimada a fogo, o povo cativo, o povo vivendo uma situação de vergonha tão grande. Jeremias não foi indiferente ao sofrimento, assim como, queridos, o nosso Senhor Jesus foi um homem apaixonado, um homem constrangido pelo amor de Deus. Ele orou quando estava ali no alto, no Monte das Oliveiras, olhando, ele sabia que ele estava indo para a cruz, e o povo ainda estava com o coração endurecido, e Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém,
você mata os profetas, você apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa, mas vocês não quiseram. O mesmo Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque existe uma paixão, e a paixão no coração de Deus, a paixão no coração dos homens de Deus, é aquela paixão que mesmo quando a gente está querendo amar, mesmo quando a gente está querendo fazer o bem, mesmo quando a gente está tentando cumprir a nossa missão, e as pessoas trancam o coração, e as pessoas rejeitam, e as pessoas falam mal, e as pessoas são hostis com a gente, ainda assim a gente não perde do nosso coração o desejo de que as pessoas sejam abençoadas por Deus. Nós somos insistentes, nós queremos o bem de Deus, nós queremos a salvação das pessoas. Diante disso, queridos, nós aprendemos aqui que nós devemos orar com compaixão pelos perdidos. Ore com compaixão pelos perdidos. Não seja indiferente à necessidade das pessoas que estão perdidas, que Deus permitiu que você tivesse contato com elas. Por alguma razão, pessoas vão passar por você. Você vai ter em algum momento da sua vida conexão com pessoas. Talvez seja a única vez que você vai ter conexão com essas pessoas. Deus de alguma maneira talvez vai permitir que você saiba da situação, de um sofrimento, de uma situação trágica que alguém está vivendo. Essa informação não está chegando a você por mera especulação. Isso não está chegando em você apenas por curiosidade, apenas por informação. O que você pode fazer por isso? O que você pode fazer quando vem a você informação de um sofrimento, de um problema, de uma situação assim de vergonha que alguém está vivendo? A gente aprende aqui que Moisés, Estevão, Jeremias, Jesus, eles oraram, não apenas oraram, mas eles oraram com lágrimas, eles clamaram, eles intercederam com o coração. E nós não podemos ser indiferentes à perdição das almas. A oração evangelística é o primeiro passo para um mover missionário. Antes da gente fazer missões, antes da gente evangelizar, a gente começa orando. A gente começa apresentando diante de Deus, porque quem faz é Deus. Tanto querer como efetuar é de Deus. Então, a oração evangelística é o primeiro passo no mover missionário. É o primeiro passo no mover missionário. Antes de você chegar com palavras, você chega com a oração. Antes de você semear a palavra, você começa preparando o solo com a oração. Porque na oração nós temos então a cooperação do Espírito Santo, nós temos então o trabalhar de Deus, tirando os abrolhos, tirando os espinhos, tirando as pedras, tirando os impedimentos, quebrando as fortalezas do diabo. E então quando você chega com a palavra, o Espírito Santo já terá preparado o caminho, para que a palavra seja eficaz no coração daquele que está perdido, para que ele ouça e creia, para que ele possa entender de coração o Evangelho. O que você pode fazer? Mantenha uma lista de nomes de pessoas não convertidas, pelas quais você pode orar diariamente. Você ora diariamente? Então, no seu momento de oração, ore diariamente por aqueles que estão perdidos. Cite diante de Deus: Deus, salva o meu filho. Deus, salva o meu esposo. Deus, salva o meu pai. Salva minha mãe. Salva o meu avô. Salva minha avó. Salva minha tia. Salva o meu sogro. Salva minha sogra. Salva, Senhor, o João que trabalha comigo. Senhor, salva o Mateus. Salva, Senhor Jesus, né? O Samuel. Então você vai orando, ora pelas pessoas, mas ora porque a sua oração é também importante. A sua oração é uma expressão de que você está preocupado com essa pessoa. E aí, de tanto você orar, Deus vai te dar uma oportunidade. Quantos amigos a gente ouviu falar
eu trabalhava com esse colega há tanto tempo, e orava por ele, e orava por ele, e orava por ele, e aí eu fico feliz, porque Deus ouviu a minha oração, e agora esse colega de trabalho agora está indo para a igreja com a sua família, porque a igreja tem um zelo evangelístico que faz com que, mesmo quando a gente não consegue pregar constantemente, mas a gente está orando, a gente tem compaixão, a gente se importa com as pessoas. Glória a Deus. Eu quero aqui estender um pouquinho, porque as qualidades de uma igreja evangelística é que ela é uma igreja preparada. Uma igreja evangelística, ela deve saber qual é a sua missão e ela deve estar preparada para executá-la. Uma igreja evangelística é uma igreja preparada. Diga preparada. Preparada. Uma igreja evangelística é uma igreja preparada. Ela sabe qual é a sua missão e ela está preparada para poder executar a sua missão. Isso envolve, queridos irmãos, primeiramente que essa igreja ela tem que ter clareza de identidade, ela tem que ter clareza de propósito. Jesus certa vez disse para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A igreja tem que ter identidade, a igreja tem que ter clareza de propósito, a igreja precisa ter consciência de quem ela é, e a igreja, ela é o corpo de Cristo, amém? Ela é o corpo de Cristo, a igreja é o povo de Deus, a igreja é o templo do Espírito Santo, a igreja é a embaixadora do reino, a igreja tem identidade, e a nossa identidade vem do céu, amém? A nossa identidade, quem deu para nós foi Deus que nos deu identidade, Ele nos deu propósito. A igreja, ela tem que estar preparada, e para ela estar preparada, ela tem que lembrar que ela tem identidade. A igreja não pode perder a identidade. A igreja não é lugar, de show, a igreja não é lugar de festa, a igreja não é self-service, a igreja é povo de Deus, a igreja é embaixadora do reino, a igreja tem a palavra de vida, amém? Para compartilhar para as pessoas. Então a igreja tem que ter identidade. Quem quer pão vai na padaria, quem quer carne vai no açougue, mas quem quer o evangelho vem na igreja, amém? Porque a igreja tem o evangelho, a igreja é portadora do evangelho, a igreja foi incumbida de pregar o evangelho. Igreja tem que ter identidade, tem que ter propósito. Deus nos chamou como povo seu, como embaixadores do reino aqui na terra, e quanto mais a gente sabe disso, coletivamente, individualmente, mas a gente entende por que Deus nos colocou aqui nesse rebanho, por que Deus te salvou, por que Deus te fez entrar nessa graça na qual você está firme. A igreja, ela tem a oração como fundamento. Igreja preparada, ela não negligencia o dever de orar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A gente ora, porque através da oração a gente mantém conexão com Deus, com esse Deus que firma propósito, com esse Deus que vai na frente, com esse Deus que vence as barreiras, com esse Deus que é maior do que a nossa missão, amém? A missão é grande, o trabalho é grande, a seara é grande, tudo é muito grande, parece que a igreja é pequena diante do desafio, mas o nosso Deus é grande. E a igreja ora, e Deus derrama poder sobre a igreja, Deus dá espírito de sabedoria, dá espírito de ousadia para a igreja. Deus converte pessoas, põe na igreja, e de repente aquela pessoa que se converteu hoje, é o pastor que está no púlpito amanhã, e a igreja segue adiante, porque Deus alimenta a igreja, Deus cuida da igreja. Toda missão ela começa no joelho. Toda missão, evangelismo começa no joelho, ganhar almas começa no joelho, fazer missões começa no joelho. O impacto, o avivamento, o impacto vem da nossa dependência total de Deus. Alguns dos irmãos falam assim: poxa, a nossa missão é grande,
ganhar 10% da cidade de Ribeirão Pires, mas o nosso Deus é maior do que a nossa missão. O nosso Deus, Ele não tem poder só de salvar Ribeirão Pires, Ele é o Salvador de toda a terra. Aleluia! Lembre-se, queridos, o cristianismo é a maior religião do mundo. É a maior religião do mundo. Nós podemos ser um grupo aqui de algumas dezenas, mas o Senhor é Deus da nossa igreja, é Deus das igrejas em Ribeirão Pires, é Deus das igrejas do estado de São Paulo, no Brasil, e o Deus de toda a terra. É esse Deus que salva, é esse Deus que faz maravilhas através das respostas às nossas orações. Pregação e ensino da palavra é uma forma de nós estarmos preparados, porque como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:14. Uma igreja forte na palavra também vai ser firme na sua missão, porque a missão e a palavra caminham junto. A palavra e a missão caminham juntos, né? Não tem como a gente realizar a nossa missão sem a palavra. Então nós temos que ser forte na palavra, não na palavra que é pregada só aqui no púlpito, mas cada crente tem que ser forte na palavra. Você tem que ter conteúdo, você tem que ler a sua Bíblia, você tem que ler bons livros, você não pode ser uma lata vazia, não pode ser cabeça vazia, você tem que ter conteúdo, tu tem que ser forte na palavra, porque a igreja forte na palavra é a igreja que Deus usa. A igreja que cumpre a sua missão poderosamente na terra, porque a missão se cumpre através da palavra. O ensino bíblico forma discípulos, e os discípulos fazem outros discípulos. Por quê? Tudo acontece por meio da palavra. Fazer discípulos é algo que se faz por meio das palavras. A igreja, ela tem que se preparar através do discipulado intencional, porque Jesus disse que a nossa missão é fazer discípulos. Ide e fazei discípulos. A nossa missão é fazer discípulos. A missão da igreja não termina quando a gente põe alguém para dentro. A missão da igreja não termina quando a gente batiza. Não termina quando alguém se converte. Essa missão envolve o discipulado que visa que todo cristão precisa amadurecer, venha se consolidar, venha ser forte na fé, venha ser um crente que venha também ter um impacto poderoso no mundo. Muitas das vezes a igreja, ela não consegue impactar o mundo com a fragrância do perfume de Cristo, porque as pessoas se tornam seguidoras da igreja, mas elas não se tornam discípulos, elas não aprendem de Jesus, elas não têm o amor de Jesus, elas não sabem imitar Jesus, elas não conseguem fazer o que Jesus faz, porque elas não aprenderam nada de Deus, elas só aprenderam a entrar na igreja, só aprenderam a se tornar crente, mas elas pararam aí. Então esse crente não cresce, ele não amadurece. Se ele não cresce, não amadurece, é porque faltou discipulado. E se falta o discipulado, né, a igreja não vai crescer de uma maneira saudável, porque somente o discipulado gera crescimento sustentável no reino de Deus. Somente o discipulado prepara outros crentes para serem imitadores de Deus. A igreja também, ela se prepara, porque a igreja evangelística é uma igreja preparada. Amém? Esqueceram? A igreja evangelística é uma igreja preparada. Ela se prepara quando ela vive em unidade e em comunhão. Jesus disse em João 17:21, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A missão exige um corpo unido. A missão exige uma igreja unida. Igrejas que vivem com divisões internas, com conflitos, isso afeta o testemunho da igreja no mundo. Muitas pessoas não conseguem chegar na igreja, porque igrejas pelo mundo afora, elas estão afetadas pela discórdia, pelos conflitos, pelas divisões, pelas disputas. Uma igreja, ela se prepara quando ela prioriza a comunhão no corpo de Cristo, quando ela prioriza a unidade.
porque a unidade é uma forma de nós testemunharmos de Jesus para o mundo. Eu quero deixar aqui uma lição prática para nós neste ponto, que uma igreja preparada para a sua missão, ela não é uma igreja perfeita. Ela não é uma igreja perfeita, mas essa igreja, ela é intencional. É uma igreja que ela sabe o que quer. Ela é uma igreja que ela sabe o que está buscando. Ela sabe que ela quer agradar a Deus. Então uma igreja preparada para a sua missão, talvez ela não vai ser perfeita. Ela não vai ser totalmente perfeita. Mas ela é intencional. Ela é comprometida. Ela é dependente do Espírito Santo. E quando uma igreja ela vive a sua identidade, quando uma igreja, ela ora com fervor, quando uma igreja, ela ensina com fidelidade, quando uma igreja discipula com amor e caminha em unidade, Deus usa poderosamente esta igreja para transformar o mundo. Uma igreja preparada é uma igreja que Deus usa para poder preparar o mundo. Você quer ser parte dessa igreja? Você quer ser essa igreja que Deus usa para preparar o mundo? Então se prepare individualmente, faça o seu melhor para Deus. Se prepare na oração, no testemunho, no fervor, na dependência do Espírito Santo. Se prepare, seja parte desta igreja, coopere para nós sermos essa igreja que vai impactar o mundo. E a terceira e a última qualidade de uma igreja evangelística é uma igreja revestida de poder. Diga, revestida de poder. Igreja revestida de poder. Nós temos que ser uma igreja apaixonada, nós temos que ser uma igreja revestida de poder. A condição essencial para a igreja começar a exercer o seu ministério evangelístico no mundo é a capacitação gerada pelo Espírito Santo. A Bíblia vai deixar muito clara para a gente que depois da morte do Senhor, a palavra de ordem para a igreja foi: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois nós lemos em Atos 1:8, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então veio o dia de Pentecoste, e desceu o Espírito Santo sobre a igreja. E então, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, nós temos o apóstolo Pedro, então, testemunhando o Evangelho, como está escrito lá em Atos 2:40. A Bíblia diz assim, que com muitas outras palavras, ele deu testemunho e exortava o povo, dizendo: salve-se desta geração perversa. O mesmo Pedro que foi covarde, o mesmo Pedro que foi medroso, o mesmo Pedro que negou Jesus, agora revestido de poder, ele se levanta no meio do povo e diz, testemunha, com muitas palavras, exortando, falando com veemência, dizendo para o povo: salve-se desta geração perversa. Esta é a mensagem do Evangelho para nós que estamos no mundo. Se nós estivéssemos no centro de Ribeirão Pires e a gente soubesse que fosse explodir uma bomba no centro de Ribeirão Pires, você não ia ficar com meias palavras, ia? Você não ia gritar para o povo: salva-se, corre, porque vai explodir uma bomba. Salva-se, porque vai acontecer um terremoto e nós vamos morrer. Você não diria isso? Imagina aquelas pessoas que estavam lá na Indonésia, quando veio aquele tsunami. Você imagine quem viu primeiro gritando: corram, corram, porque a onda vem, corram, porque o mar vai invadir tudo. A gente não ficaria com meias palavras. O Espírito Santo nos capacita para entregar uma mensagem de urgência para o mundo,
uma mensagem de alerta para o mundo. Foi a mesma mensagem que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: salve-se, salve-se desta geração perversa. Salvem-se, salvem-se, porque um dia a ira do Senhor vai vir sobre vós. Salve-se. Aonde vocês vão encontrar salvação? Vocês vão encontrar salvação no Cordeiro de Deus. Vocês vão encontrar salvação no Cristo que morreu na cruz. Vocês vão encontrar salvação nele. O poder do Espírito Santo nos capacita para a missão. A vinda do Espírito Santo inaugurou a missão da igreja. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecoste. A igreja entrou em atividade. A missão da igreja foi inaugurada no poder do Espírito. E a igreja, comprometida com o evangelismo, ela necessita ser revestida de poder espiritual. Um dos grandes impedimentos que impede um cristão testemunhar de Jesus para os outros é falta de ousadia. Falta de ousadia. Ficam tímidos, cala a boca, não tem poder, não tem o ímpeto, não tem o fogo do Espírito queimando no coração. Falta de revestimento de poder. Uma igreja fraca, uma igreja vazia, uma igreja que anda com um tanque na reserva, ela não tem poder para poder testemunhar, para falar de Deus. As pessoas sempre vão colocar alguma coisa, sei lá, eu não sei o que falar. E se a pessoa pedir para eu orar, eu não sei orar. E se a pessoa falar alguma coisa, eu não sei responder, eu tenho vergonha, eu não sei o que falar. Eu fico acanhado, eu fico constrangido, porque falta poder. É o poder que nos impulsiona, é o poder que pegou Pedro e transformou Pedro. Pedro também, antes do revestimento de poder, era covarde, era medroso, negava Jesus, não tinha ainda uma dimensão profunda da obra da cruz. Mas quando o Espírito Santo vem, com o Espírito Santo vem ousadia, com o Espírito Santo vem capacitação, com o Espírito Santo vem dons, com o Espírito Santo vem a cooperação. Você não está sozinho, a igreja não está sozinho, o Espírito do Senhor está no nosso meio, é Ele que nos impele na obra. Então, queridos, diante disso eu encerro dizendo que nós, pode subir no Ministério de Louvor, nós precisamos valorizar a busca pela plenitude do Espírito Santo. Eu não estou falando só de nós termos reuniões para isso, nós estamos falando de nós termos isso como algo pessoal. Nós somos de uma igreja pentecostal, e quantos são pentecostais e não são batizados com o Espírito Santo? Quantos são pentecostais, mas não buscam os dons do Espírito Santo? Não vai diante do Senhor, Senhor, a Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Os melhores dons, todos os dons de Deus são bons. São os dons que são mais adequados, são os dons que estão dentro do nosso perfil. Deus tem um dom dentro do seu perfil de pessoa, dentro do seu perfil de gente, dentro do seu perfil de discípulo. Busque os melhores dons. Quando a Bíblia diz busque os melhores dons, significa assim: não queira um dom que Deus não quer te dar. Não queira um dom que você talvez não foi vocacionado para ter. Busque os melhores dons. Nem todos têm a voz da Aline, mas não queira então estar na posição da Aline. Mas tem outros lugares que você pode ter, que você tem uma posição no corpo de Cristo, que você pode ser útil. Nem todos vão cantar, nem todos vão tocar, nem todos vão pregar, mas todos podem ser cheios de fé, todos podem ser cheios de Jesus, todos podem ter este amor de Deus, que nos constrange. Todos têm perfume de Jesus aqui, todos têm perfume de Jesus aqui.
Todos têm oportunidade de servir, todos têm oportunidade de cumprir esta missão e contribuir para a missão da igreja, mas tudo começa com a busca pela plenitude do Espírito Santo. Busca. A igreja precisa entender que o revestimento do Espírito não é opcional. O revestimento do Espírito é essencial, não é optativo ter ou não ter, buscar ou não buscar. Ou a igreja tem, ou a igreja não faz nada. A igreja precisa do poder do Espírito. A igreja precisa ser dependente do Espírito, e não apenas das estratégias humanas. Estratégias são úteis, a gente adota, a gente busca, mas sem o poder do Espírito, não gera fruto, não tem fruto eterno, porque não é a estratégia que gera, não é a liturgia do culto que gera. A liturgia do culto é a maneira inteligente da gente servir a Deus, da gente comunicar as realidades do céu, é a maneira inteligente que a gente usa para expressar a nossa fé, mas não são as nossas estratégias que transformam. Quem transforma é o poder de Deus, é o Espírito Santo agindo na vida da igreja, impregnado. É o Espírito Santo ativo na vida da igreja. É quando a igreja é cheia de Deus, é que Deus usa. Tem lugar que não tem estratégia nenhuma, o que dificulta algumas coisas, mas sobeja em presença de Deus, o que de muito supera as dificuldades, né? Tem quantas comunidades são comunidades pequenas, que os irmãos são simples, que os irmãos às vezes não conseguem fazer o trabalho com tanta excelência, mas estão cheios de Jesus, estão cheios de paixão, estão preparados na palavra, estão preparados na oração, estão revestidos de poder. E aí Deus dá graça, Deus dá crescimento, Deus usa, Deus salva. São comunidades que muitas das vezes estão num lugar difícil, onde a criminalidade é grande, onde a pobreza é maior ainda, mas as condições sociais da igreja não limita, não bloqueia a missão da igreja. A igreja está na favela, a igreja está na comunidade, a igreja está em países perseguidos, mas quando ali tem um povo revestido de poder, quando tem um povo de qualidade, um povo que tem paixão no coração, um povo que está preparado, um povo que está revestido de poder, Deus usa. As dificuldades podem ser maiores, mas Deus é maior para cooperar com a igreja, para fazer as coisas acontecer. Eu quero encerrar, queridos, dizendo que uma igreja sem o poder do Espírito é como um exército sem armas, um corpo sem vida, uma lâmpada sem óleo. Mas uma igreja cheia do Espírito se torna uma tocha viva nas mãos de Deus para transformar a sua geração. Que nós sejamos esta igreja, hoje, amanhã e até o dia que Jesus voltar, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor, fique em pé.